Olá pessoal, hoje o Brasil foi surpreendido pela queda do avião ATR que fazia o voo aqui entre o Paraná e São Paulo. Eu encontrei alguns dados interessantes aqui sobre o voo. Claro que nós temos aqui um canal de engenharia, mas essa parte da aviação, né, que envolve velocidade, sustentação, também tem toda uma engenharia por trás. Então eu vou analisar junto com vocês aqui alguns dados importantes que eu encontrei sobre esse voo. Eu vou clicar aqui no aeroporto de Cascavel. Eu estou usando aqui o Flight Radar para poder dar uma olhada aqui nesses dados. Então, se a gente marcar aqui nas partidas, eu vou pedir para marcar aqui as partidas anteriores. Esse voo ele saiu aqui de Cascavel, no Paraná, por volta das 11 horas da manhã. Então nós temos aqui o voo São Paulo-Guarulhos e eu vou clicar aqui nele e eu vou pedir algumas informações aqui com relação a esse voo. Então aqui está, dia 9 de agosto, esse voo estava previsto para sair às 11h40, saiu às 11h58, estava previsto para pousar às 13h50. Vamos dar um play aqui para entender um pouco o que foi que aconteceu. Então aqui está a rota do voo. Se a gente observar lá no ponto de chegada, vejam que aparentemente estava tudo ok, e aqui a partir de um certo ponto, foi como se, de repente, alguma coisa muito estranha tivesse ocorrido e o avião entrou em parafuso. Esse movimento aqui, os especialistas chamam ele de parafuso chato. É como se o avião entrasse em stall e perdesse completamente sustentação. Tem duas possibilidades sendo analisadas. A primeira dela é a formação de gelo sobre as asas e a segunda, bem menos provável, seria o deslocamento de alguma carga, né, dentro da própria aeronave, talvez dentro do porão de cargas. A primeira possibilidade da formação de gelo ela é mais plausível, primeiro porque o avião atravessou uma área aí que estava com alerta para a formação de gelo. Outros aviões relataram também a formação de gelo na parte ali do painel, né, do vidro do avião, e eu quero mostrar para vocês aqui os dados gráficos desse voo. Vamos dar uma olhada aqui. Então aqui está os gráficos, né, tanto o gráfico de velocidade quanto o de altitude. Vejam aqui com relação ao gráfico de altitude que o avião permaneceu aqui no altitude de cruzeiro, aí por volta dos 5.100 metros de altura, na faixa de 17 pés, e aqui de uma maneira bem brusca, ele sofreu essa queda aqui. E um detalhe interessante, vejam que esse gráfico aqui de velocidade, ele está completamente irreal. Se você pegar um gráfico de um outro avião ATR, inclusive desse mesmo ATR, vamos pegar aqui, por exemplo, um outro voo, esse voo do dia 7, eu vou clicar nele aqui para vocês verem, e vejam só como que seria um voo em condições normais. Essa aqui é a variação da velocidade. Vejam que na decolagem você tem um ganho de velocidade, a velocidade vai aumentando aqui até atingir a velocidade de cruzeiro. Próximo do pouso, essa velocidade vai diminuindo. E o que ocorreu aqui nesse voo para a gente ter esse cenário aqui? Seria talvez um cenário do medidor não estar funcionando por algum motivo. Talvez a presença desse gelo já pode ser esse motivo, né? É um fator que provavelmente vai ser investigado. Então isso aqui já traz um alerta que poderia estar ocorrendo alguma anomalia nessa medição de velocidade. Nós já tivemos quedas de avião provocado por falha na medição de velocidade, que ocorreu a queda do voo da Air France. Se a gente pegar aqui outros voos, isso aqui também ocorreu em outras situações. Deixa eu dar uma olhada. Vejam só que nesse voo nós tivemos essa anomalia. Se a gente descer aqui mais um pouco, nós já temos aqui um voo com normalidade. Se a gente der uma olhada aqui no INDE, eu separei aqui também o site do INDE. Vejam que as temperaturas aqui nessa região estão na faixa de 10, 8 graus, 11 graus aqui em Curitiba. São temperaturas a nível do solo. Se a gente pegar essas temperaturas aí em um nível mais elevado, na altitude que esse voo estava, com certeza são temperaturas bem menores. Vou voltar aqui um pouco no tempo para a gente ver no momento do voo como que estavam. A questão das nuvens, vejam que a gente tinha a presença aqui de algumas nuvens bem carregadas. Provavelmente essas nuvens eram essa frente fria que contribuiu para essa formação de gelo. Por volta aqui de meio-dia, essa parte de chuva estava exatamente aqui se concentrando próximo dessa chegada de São Paulo. O piloto ele teria pedido permissão para a torre de comando para reduzir sua altitude, dizendo que os níveis de gelo estavam muito elevados, e a torre não autorizou essa mudança. Provavelmente deveria ter algum outro voo nessas outras altitudes
altitudes que ele solicitou, por isso não foi autorizado. Lembrando que o ATR é um equipamento extraordinário, é um avião com bons índices de resistência, tanto a temperaturas extremas, altitudes elevadas, ele consegue pousar em pistas curtas, ele consegue pousar em pistas de terra, ele consegue fazer descidas íngremes. É um avião com um índice de acidentes, inclusive, inferior aos aviões a jato mais populares. Aqui na minha cidade, inclusive, os aviões que operam são ATR e a maioria dos voos que eu faço também é nesse tipo de aeronave e, felizmente, eu nunca tive nenhum tipo de problema, inclusive já voei algumas vezes pela Passaredo. Na aviação é comum ouvir, né, a questão que um avião nunca cai por um motivo só, é um conjunto de motivos, por isso a gente não deve elencar neste momento um fator como causa ou outro fator. As investigações elas vão ocorrer de maneira séria. Ao final dessas investigações, com certeza nós teremos as respostas e uma aviação bem mais segura. Gostaria de deixar minhas condolências a todas as pessoas que perderam amigos e familiares. Infelizmente, nesse caso, não houveram sobreviventes. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!